né, caso a gente precise. Então, vamos lá. Quem estiver no RStudio já se loga, abre um novo projeto. Mas como a aula passada eu fiz no RStudio Cloud, né? Como a aula passada eu fiz no RStudio Cloud, hoje eu vou fazer no RStudio do computador mesmo, tá? Como todo mundo vai gostar de R, eu recomendo que instalem, que aprenda a curtir a vida com o RStudio. Professor, eu não consegui baixar o RStudio de jeito nenhum. Eu só estou conseguindo usar ele pelo Coisa? navegador. Tá. Se quiser, depois a gente dá uma olhada. Você trabalha com qual sistema operacional? Com o Windows? Com Windows 10, eu acho. Tá. A gente dá uma olhada depois, qualquer coisa. Você acha que muda alguma coisa do Não. navegador? Não? Pra Show. gente não muda nada. Perfeito. Então, bom, me apareceu isso aqui porque eu estava usando, né? Mas você sabe no RStudio, quem estiver no RStudio do computador, vai fazer o seguinte, vai em File, New Project, New Project. Aí vão aqui num diretor assistente, aí vocês escolhem alguma pasta onde vocês com certeza salvam no material da disciplina. No meu caso, eu vou escolher minha pastinha. Tá aqui, né? Eu vou escolher. Uma vez que vocês já escolheram o endereço de vocês, vocês vão marcar aqui em Open New Session, né? Fica com esse tique. E criar projeto. Aí vai demorar um pouquinho. Tá criando todo o ambiente para nós. E vai aparecer isso aqui, né? Eu vou só fechar o... Acho que... Tá bom. Eu vou fechar o meu outro R. Para não ocupar muita memória. Então, pronto. Eu vou fechar o e-mail também. Todo mundo deve estar nessa pasta aqui, né? Nessa tela aqui. E quem está no RStudio Cloud deve ter uma coisa bem parecida a isso aqui também, né? Aqui no ambiente do R não tem nada, né? Tá vazio, tá empty, tá vazio. A gente primeiro vai criar um script, né? File, new file, RScript. A gente vai fazer clique. E agora a nossa tela do lado esquerdo ficou separada em duas, né? Eu vou colocar aqui, lembrando que esse jogo da velha é comentário, vou colocar lab R2, né? Aqui é AK228. Peço aqui. E eu vou salvar como lab02. Né? Então, assim que eu salvei, apareceu aqui lab02, né? Também deve ter aparecido no RStudio Cloud, né? Igualzinho. Mas vamos lá. Eu mudei um pouco a ordem da apresentação, tá? Primeiro que a gente vai aprender é importar dados. Né? Por quê? Porque na primeira aula a gente viu uma coisa bem básica do R, né? A gente até ficou digitando alguns números, né, para colocar um vetor de dados, mas na vida real ninguém faz isso, né? Na vida real você pega um conjunto de dados, você vai analisar eles. Né? Então, importar dados é basicamente o quê? Trazer os dados que estão em algum lugar, seja um arquivo no teu computador, na internet, um banco de dados do SQL, né? Para quem conhece um pouco SQL, né? Trazer eles para o R. Né? Uma vez que estão no R, você consegue trabalhar com eles. Né? Então, para fazer isso, existem várias formas, tá? Então, esses dois comandos mais básicos são read.table, tá? E
.csv. Tá? Com isso, vocês conseguem fazer muita coisa, tá? E os argumentos principais dessas funções são se ele tem cabeçalho ou não. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é esse cabeçalho que eu estou falando. E como você separa os dados uns dos outros, né? Se separa com espaço, se separa com vírgula, com ponto e vírgula, ou com alguma outra coisa. Decimal, né? Como que no teu conjunto de dados estão registrados os decimais? Com ponto ou com vírgula? Né? Dependendo como está, tem que declarar no R, né? Para o R saber como que são os decimais, né? E para conhecer como funciona a função, a gente vai sempre no help, né? Então, vamos lá. Vamos começar com o help. Help, read.table, né? Eu marco, eu rodo o código, e aqui já aparece a função, né? E aqui explica um monte de parâmetros aqui, de argumentos da função, né? E como funciona. Para quem não gosta de escrever help, tem outra forma de você acessar o help. Você coloca a interrogação e o nome da função. Você marca aqui, roda e aparece. Né? Você pode fazer qualquer uma dessas duas opções. Help. Documentação da função. Tá? Então, a gente viu, só para ver que eventualmente a gente pode precisar. Nesses casos de hoje, a gente não vai precisar mexer muito nisso, mas dá para mexer também. Então, o primeiro que vamos fazer é importar um conjunto de dados que está na internet. Eu vou copiar esse endereço aqui para vocês. Vou colocar aqui no chat. Aí vocês podem clicar, tá? Não é vírus. Para vocês verem que não é vírus, eu vou clicar também. E se todo mundo clicou no link que eu mandei no chat, deve chegar nessa mesma tabela, né? Esse mesmo conjunto de dados. Vocês veem que na primeira linha, aqui são os nomes das variáveis, né? Tem uma variável que tem um espaço, mas outras têm nome, né? TV, rádio, jornal, vendas, né? E depois vem já as observações, né? Vocês veem que entre variável e variável a separação é por uma vírgula, né? E estamos utilizando o ponto como sistema decimal, tá? Então eu vou copiar esse endereço aqui, Ctrl C, e eu vou levar aqui, entre aspas, vou copiar aqui. Não fiz nada. Veja que o endereço termina em .csv, quer dizer, esse arquivo que está aqui na internet é um .csv. Então, eu vou utilizar a função read.csv. Abro parênteses, fecho parênteses, né? E 2 cliques e eu importo os dados que estão na internet para a nossa seção do R. Então, todo mundo deve ter chegado nisso aqui. Simplesmente eu coloquei aquele endereço web, entre aspas, dentro da função read.table, read.csv. Só que tem duas coisas aqui, né? Primeiro que escrever tudo isso, às vezes, fica meio chato. Que eu tive que abrir aqui, né? Porque não estava para ver, né? Então, uma prática comum, importando dados, eu nomero um objeto, que nesse caso eu vou chamar de URI, e escrever tudo isso aqui, né? E aqui dentro simplesmente passar o URI. É a mesma coisa, tá? Vamos falar assim, que é para que fique mais ordenado e mais fácil de ler o código, né? Vocês rodam aí,
e de novo ele vai plotar os dados aqui embaixo. Fez a mesma coisa, só que organizou um pouquinho. Só que como eu quero trabalhar com esses dados, eu preciso salvar eles em algum objeto, né? Agora ele só importou e mostrou para nós. Mas eu vou salvar com o mesmo nome do conjunto de dados, que ele chama advertising, né? Vou copiar advertising. Vocês podem colocar igual ou esse simbolinho aqui, tanto faz. E agora vocês rodam essa última linha. E vocês veem que na parte direita já apareceu aqui um data advertising. Quer dizer, esse conjunto de dados, esse objeto advertising já está cadastrado no R como se fosse como um conjunto de dados. Então, eu agora sim consigo trabalhar com ele. Quando a gente rodou, ele não mostrou nada, ele só rodou e salvou, né? Se você quiser ver, você copia, cola, né? Aqui, dá Enter e ele mostra, né? Mas não é necessário, só se você quiser. Vou comentar aqui e salva os dados no objeto e chamamos no objeto de nome advertising. E aqui... Professor, pode explicar de novo essa parte do advertising? Sim. Vamos lá. Todo mundo importou os dados, né? Colocou o endereço e tínhamos importado dessa forma aqui, né? Tínhamos isso aí. Vou até deletar daqui. Vou deletar aqui. Não temos nada. Eu apliquei clique nessa vassourinha, né? E não temos nada no R, né? Então, vou rodar aqui o código. Ele rodou, né? Mas ele só salvou no objeto que chama o RI. Não salvou os dados, né? Ele mostrou os dados, mas não salvou eles. Então, como eu quero trabalhar com meus dados, eu preciso salvar os dados com algum nome, em algum objeto do R, para que depois eu possa chamar ele, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou copiar o mesmo nome daqui, só para não ter confusão, e eu vou salvar. Quando eu rodo, ele já salvou o objeto no R, né? Se vocês clicam aqui está no RStudio, no RStudio Cloud, ele aparece aqui como se fosse tipo um Excel, né? Esses são os dados que estão carregados, né? Antigamente ele só estava plotando, né? Imprimindo os dados, mas não estava salvando ele no objeto nenhum. Então, se a gente fosse utilizar, a gente não tinha como, né? E se você não quer ver os dados fazendo clique aqui, você pode ver os dados escrevendo o nome do objeto, né? Que ele aparece automaticamente aqui embaixo e tudo que a gente tem para ver dos dados, né? Temos que ter 200 dados. É só para a gente conseguir usar depois, para reaproveitar o código. Vamos lá. Isso daqui é o que a gente tinha visto, né? E aqui a gente importou, né? Aqui eu coloquei mais parâmetros de entrada, né? Porque queria colocar explicitamente que a gente tinha o cabeçalho, né? Que dizer, tem o nome das variáveis, que a forma de separar era com vírgula, né? Mas eu não coloquei aqui, por quê? Porque a função read.csv, aqui no help, por padrão, ele já define cabeçalho igual verdadeiro, ele separa os dados com uma vírgula e ele define com ponto para separar os decimais. Então, não precisa colocar. Mas se você quiser ser explícito, você pode colocar. Então, esses são os mesmos dados que a gente carregou no R. Só aqui coloquei um pouco mais de enfeite no HTML para que fique bonitinho. Então, uma vez que a gente já tem dados, a gente agora sim pode fazer uma regressão, né? Porque sem dados a gente não pode. Então, aquilo que a gente viu na aula passada, estávamos trabalhando com um modelo desse tipo, né? Tínhamos duas variáveis, y, que era a variável dependente, e x
a variável independente, né? Como nunca conhecíamos os betas, precisamos estimá-los, né? Então, vimos que quando a gente tinha uma amostra aleatória, né? A gente vai utilizar esses dados da nossa amostra aleatória para estimar os betas, né? E a forma como vamos estimar é minimizar a soma dos quadrados, aqui coloquei dos erros, a soma do quadrado dos resíduos, né? Basicamente, a gente quer essa linha, né? A gente tem os dados, a gente plota os dados, né? E a gente faz essa linha, né? Se você quiser plotar os dados, eu vou ensinar para vocês mais para frente algumas coisas, tá? Então, para ajustar, precisamos do comando LM. LM é a função do R que vai nos ajudar a fazer a regressão. LM de Linear Model, né? Um modelo linear, né? Que é o nosso caso, né? E como funciona? A gente coloca a variável dependente, coloca esse tio aqui, a variável independente, uma vírgula, e coloca data igual ao nosso conjunto de dados. Tá? Por exemplo, a gente está trabalhando com o conjunto de dados que chama advertising, né, que a gente acabou de importar, e a gente quer ajustar uma regressão do tipo vendas e TV. Ok? No caso, eu tenho importado, você pode importar, mas todo mundo importou junto comigo. Né? Primeiro, quero ver os dados. Então, vamos lá. Vendo. Colocar um head de advertising. Né? O que ele vai fazer? Ele vai imprimir os as 6 primeiras observações, né? Em vez de imprimir as 200, você só quer ver algumas, né? Para ter certeza como que são, se está bem importado, tudo mais, né? Se você não quer 6, quer 3, como está no slide, né? Você coloca vírgula 3 e ele imprime as 3, né? Se você quer 5, vírgula 5. O que faz esse comando aí? É imprime as primeiras observações. Então, beleza. Vamos lá. Então, vamos fazer uma regressão, né? A gente falou LM, a variável dependente, a variável independente e nosso conjunto de dados. Então, vamos lá. Ajustando uma reta de regressão. LM. Vejam que aqui o nome da variável está com esse maiúsculo, tem que ser sempre igualzinho. Tio, né? E nesse caso a gente queria com TV, né? TV. Se eu rodar isso, será que roda? Não. Por quê? Porque ele não sabe onde está Sales e TV. A gente precisa de dar para ele o conjunto de dados. Se chama Advertising. Pronto. A gente roda. E agora sim, né? Ele encontrou Sales e TV do conjunto de dados Advertising, rodou a regressão e calculou o beta 0, né, que é o parâmetro do intercept, que a gente tinha falado, e o beta 1, que nesse caso é o parâmetro associado com TV. Ok? Todo mundo conseguiu rodar o código aí? Professor, esse último eu não consegui. Tá. Mas você conseguiu importar os dados? Sim. Ele fala aqui que o sales não foi encontrado. Você colocou sales com maiúsculo ou com minúsculo a primeira S? Botei a primeira com maiúsculo, igual a você. Você quer compartilhar sua tela para a gente dar uma olhada? Posso compartilhar. Vamos lá. Parar aqui. Se alguém não conseguiu rodar também, a gente já vê e resolve o problema logo. Tá vendo aqui no cantinho? Tá carregando, tá carregando. Tá bom.
Pronto, apareceu aí. Deixa eu aumentar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá menos ao invés de tio, não? Não tô conseguindo ver, não. Acho Aqui? que Isso. é um menos um tio isso aí. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Acho que era um Vamos menos. lá. Foi? Isso aí, muito bem. Não sei quem Obrigada. falou, mas tem uma vista boa, hein? Ali, Né? Porque eu não vi nada. E aqui, molho na tela. Eu ainda estava descobrindo se era esse maiúsculo ou minúsculo. Hein? Obrigada, professor. Imagina. Não fiz nada, mas tá bom. Pronto, então a gente rodou, já tem o beta 0 e o beta 1, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Só que esse resultado aí, ele só mostrou pouca coisa, tá? A gente vai ver nas próximas aulas que a gente às vezes quer um resultado mais completo, tá? Eu não vou discutir muito o que vai sair aí, mas vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse objeto, o resultado disso aqui, como se chamasse modelo, ok? Modelo, isso aqui. Não fiz nada, tá? Simplesmente eu vou salvar tudo que vai sair desse LM num objeto que chama modelo, ok? A gente roda e apareceu um modelo aqui, que uma lista de tamanho 12. Né? Eu não vou ligar para isso. Mas para que eu fiz isso? Eu vou dar um summary, modelo. Vou rodar. Vocês veem que o resultado agora é muito maior, né? Mostra a fórmula que eu utilizei aqui, mostra algumas coisas residuais, beta 0, beta 1, né, que são os valores estimados, mostra outras coisas aqui que fala STD error, t-value, uma probabilidade aqui que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, tá? A gente dá todas essas informações. A gente viu R quadrado, não viu? Na aula passada? Não lembro. A gente viu, né? Acho que não. Será que não? Alguém lembra aí se a gente viu R quadrado? Acho que viu, né? Acho que a gente viu sim, professor. Viu? Eu não lembro mais. Mas, bom, R quadrado está aqui. Né? A gente viu o R quadrado ajustado? Não. Então a gente vai ver na próxima aula, então. Mas eu não lembro, tá? Mas dê uma olhada nos slides. Talvez eu falei disso aí já também. Mas vocês veem que quando eu simplesmente fazia LM, só apareciam os coeficientes, né? Mas quando eu faço summary, né? Eu consigo ver mais informações. Né? Por exemplo, eu sei aqui o quê? Olhando para esse R quadrado aqui, se a gente multiplica por 100, né? É mais ou menos 61%, né? 61% da variabilidade das vendas, né? Nesse caso, que era Y, nas vendas, está sendo explicado por TV. Né? A gente não viu ainda o que é TV. Né? Esse TV é o gasto em publicidade através da TV. Né? Então, as vendas, 61% da variabilidade das vendas é explicada por essa variável TV aqui. Bastante coisa, né? Então, esse R quadrado, caso eu não tenha dado, né, basicamente ele é uma correção, esse R quadrado ajustado é uma correção desse R quadrado, tá? E a gente vai ver quando... Vai fazer mais sentido quando a gente ver regressão com mais de uma variável, né, mais de um X, né? Todo mundo conseguiu rodar aí o summary? Sim, aqui Sim. foi. Sim. Beleza. E desculpa, professor, você acabou de explicar, mas eu não peguei a ideia. O R quadrado é para quê? O R quadrado, ele fala para a gente a porcentagem de variabilidade da variável Y, né? Nesse caso de vendas, que é explicado pelo nosso modelo. Né? Nesse caso, o nosso modelo só tem a variável TV. Né? Então, TV está ajudando a explicar 61%, né, do comportamento das vendas. A gente tem essa relação. Né? O modelo é bom, aparentemente bom, né? Porque explica bastante coisa. Ok, tranquilo. Obrigado. Bom, isso aqui a gente já fez, né?
Nesse caso, deu para imprimir tudo. E se a gente só quiser os coeficientes do modelo, a gente vai e faz coef modelo, né? E aí imprime simplesmente os coeficientes, né? Agora, se você escrever modelo completo, ele vai dar os coeficientes também, né? Mas dá com mais informação, né? Se você quer apenas os coeficientes, vamos supor, para salvar em algum lugar, uma matriz, você vai e só coloca coef modelo. Tá? Mas esse objeto modelo tem muita coisa. Tá? Vamos ver. str, opa, aqui em cima. Só um minutinho. Resultados mais completos do ajuste de regressão. Mostra apenas os beta estimado, né? Beta chapéu. STR, entre parênteses, modelo. Né? Esse TR, ele vai mostrar tudo que o nosso objeto modelo tem. Ele é uma lista de 12, né? Que tem um monte de coisa. Você pode fazer, aqui até dá uma dica, ó. Quer dizer, se você faz modelo, símbolo de dólar, esse aqui, ele vai te dar também os coeficientes, ó. Modelo, símbolo de dólar, isso aqui. Ele vai te dar os coeficientes. Outra forma de calcular os coeficientes. Se você quer, por exemplo, os valores ajustados, né, que seriam os I chapéu, você coloca modelo e ele vai imprimir os valores ajustados, os Y chapéu. Né? Então, aí você consegue se divertir, né? Você consegue buscar o que quer, se quer o chapéu, né, que são os residuais, esses aqui que a gente não vai ver por enquanto. Né? A gente consegue pegar um monte de informação do modelo, né? Além do que está no summary e no coef. Né? Aqui. Esse TR serve para ver o que temos no objeto. Neste caso, objeto modelo. Ok? Esse que você falou, ele também retorna o chapéu, professor? O chapéu retorna o modelo residuals, né? Os residuais. Né? Ah, e o Y chapéu? Isso do chapéu é esse aqui, eu vou colocar aqui. Peraí. Beta chapéu. Eita. E chapéu. Ah, beleza, show. Agora ficou claro. E esse aqui é o chapéu. Tá? Pronto. Então a gente consegue, tudo que a gente viu na aula passada, a gente está conseguindo pegar no R. O que é bom. Então vamos lá. Então agora vocês vão fazer a mesma coisa, só que em lugar de utilizar a variável TV, vamos supor, os homens vão fazer com a variável rádio e as mulheres com a variável newspaper. Tá? Tem que rodar tudo. Para ajustar o modelo, vocês vão salvar como, vamos chamar de modelo 2, todo mundo vai chamar de modelo 2. Né? A gente vai ajustar a regressão e vai fazer um summary do modelo e depois vamos ver os ejes quadrados, por exemplo. Tá? Eu vou dar aí uns 2 minutos para vocês fazerem. Se não conseguirem, a gente faz, eu faço um R, a gente compara. Homem faz com rádio, mulher faz com newspaper.
botar no código, caso alguém queira ver como que faz. Tem resposta aí, professor? Eu não lembro, mas eu vou rodar aqui. Tá bom. Vamos chamar... Eu vou chamar de modelo homens, tá? Porque todo mundo colocou modelo 2, né? Mas eu vou colocar homens e modelo mulheres. Tá? Só para eu lembrar aqui. Era 6, né? Cifrão. Os homens era rádio, né? Que era isso. Aqui, e as mulheres era... Assim. Isso, para ter certeza. Os nomes corretos. Isso, newspaper. Pronto. Professor, Oi. você tinha falado que tem como colocar o fundo preto? Você sabe explicar? Tem. Deixa eu rodar aqui, aí eu explico, pode ser? Tá bom, obrigado. Imagina. Eu também gosto de fundo preto. E vamos lá. Fica muita claridade no escuro. Modelo homens. Modelo. Vamos lá. Então, vamos rodar. Não aconteceu nada, não mostrou nada, né? Só mostrou que rodou, né? Não apareceu nenhum erro aqui. Rodou. Salvou aqui, né? Aparece o modelo homem, modelo mulher. Vocês veem, né? Primeiro eu vou rodar primeiro o modelo dos homens, né? Summary disso. Aparece os fatores estimados aqui, né? A gente está ignorando as outras informações. E o R quadrado aqui deu 0,332, né? Quer dizer que a variabilidade de y, né, está sendo explicada pela variável rádio em 33%, né? Com TV era mais, né? Com TV era 60% e alguma coisa, né? Então parece que TV ajuda a explicar mais as vendas do que rádio. Agora vamos ver com o modelo das mulheres. Deu os parâmetros aqui, né? Vocês veem que muda, por quê? Porque é outro modelo, né? E o R quadrado aqui deu 0,05, quer dizer, apenas 5% da variabilidade das vendas, ele está sendo explicado pelo que está no jornal, né? Todo mundo chegou aí? Todo mundo conseguiu rodar? Positivo. Beleza. E eu vou ensinar como que troca aqui. Você vai aqui no... Eu não sei se dá para trocar no RStudio Cloud, tá? Eu nunca tentei. Mas vai aqui no RStudio. Preferência. E vai ser difícil explicar, né? Porque... Mas deve ter uma coisa parecida, né? Aparência. E aqui você vai ter alguns tipos, né? Algumas opções aqui. Editor Theme. Você vai escolhendo. Tem modo Drácula também. Eu achei... Tem modo Drácula, Eclipse. Tem várias coisas aí. Vocês preferem que fique claro ou escuro? Tanto faz. Escuro mesmo. Tô vendo aqui. Escuro é melhor. Então vamos lá. Vou aplicar aqui. Ok. Então ficou o modo Drácula aí. Já deu uma ajuda. Antigamente estava tudo escuro, hein? Será que tem outra opção que é melhor? Eu particularmente prefiro claro, principalmente na aula, eu não sei, eu acho que tipo... Eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Me ajuda a diferenciar melhor o que tá... Tá bom, vou deixar aí claro, então vai. Geralmente eu uso tudo preto, mas Ficou mais preto aí aqui. eu não tô conseguindo enxergar. Deixa eu botar aqui. Temos kitinho aqui. Aparência. Pronto. Aí. Pelo menos todo mundo consegue enxergar aí. Então, tá tudo igual, todo mundo rodou os códigos, deu esse resultado mesmo. Deu diferente para alguém, homens, mulheres.
é tratado igual, né? Vamos lá. Todo mundo conseguiu? Agora vamos fazer uma coisa interessante. Vamos criar um conjunto de dados artificial. A gente vai simular um conjunto de dados. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Aqui está dando tudo. Ó. Esse é o modelo. Nosso beta 0 vai ser 150. Nosso beta 1 vai ser 0.5. U vai ser uma normal 0.1. Né? E N vai ser uma normal 70, 2.3. Tá? Então, vamos lá. A gente já fez tudo. Criando dados artificiais. A gente tinha beta 0, que era igual a 150. Beta 1, que era igual a 0.5. Vamos definir que sejam 1000 dados, vai. N igual a 1000. U vai ser uma normal, R enorme, né? A gente viu. N, média 0 variância 1, vírgula, média igual a 0 e esse D igual a 1, variância no meio do fio padrão. E X é quem? É uma normal, R enorme, N observações também, a média é 70 e o desvio padrão é 2.3, ok? 70 e esse D igual a 2.3. E Y é como, então? Y é igual, vou colocar igual para que pareça com a equação, beta 0 mais beta 1 multiplicado por X mais U, né? E a mesma coisa do nosso modelo aqui, ó. Professor, o seu X, o norme foi errado. Ah, obrigado. Pronto. Nada. Então, fiz a mesma coisa, certo? Então, eu vou rodar. Rodar aqui. Pronto. Se alguém quiser fazer um gráfico simples, pode colocar um plot aqui. Coloca x, y. Roda. Vai um gráfico dos nossos dados simulados. Né? Tá tudo bonitinho porque é simulado, né? É artificial. Aqui é gráfico de dispersão. Aqui é R enorme. Dados aleatórios da distribuição normal. Então, vamos ajustar o modelo. Vamos ver se dá próximo. LM seria Y, tio, X. Né? Como nesse caso já está carregado Y e X, a gente não precisa definir o conjunto de dados, tá? Por quê? Porque já, se você escreve aqui Y não existe, e X também existe. Né? Então, ele vai entender já. Então, vamos rodar. O beta 0 deu 149. E quando a gente criou os dados, era 150. Deu bem próximo. Né? E o beta 1 deu 0.51. E quando a gente criou o conjunto de dados, deu 0.5. Então, você vê que deu uma coisa próxima, né? Essa é apenas para vocês aprenderem a brincar mais um pouquinho com o R. Tá todo mundo... Professor, e eu consigo também criar, tipo, que nem, tipo, conjunto completo, colocar, tipo, título, que nem o que tava, tipo, os dados que a gente usou anteriormente, tipo, botar nome, tipo, jornal, TV... Consegue. Vamos fazer aqui, então. Ajustando, regressão linear simples. Professor. Oi. Antes de você avançar, tem alguma configuração de arredondamento no R?
O meu eu coloquei os mesmos dados aqui, só que deu uma diferença bem pequena. Ele deu pequeno, sabe por quê? Porque ele está simulando um número aleatório, né? Então, para todo mundo vai dar diferente. Não vai dar exatamente o mesmo número. Porque todo mundo teve um número diferente aí. Beleza. Se todo mundo quiser que apareça igualzinho, a gente vai colocar aqui set.seed, vou colocar o número, sei lá, 1. Vamos ver se agora funciona. A gente roda tudo. E para todo mundo deveria ter dado esse valor, né? Talvez, como o sistema operacional é diferente, dê diferente. Mas entre todo mundo que tem Windows deveria dar a mesma coisa. E essa função que você colocou faz o que exatamente? Essa aqui, o set.seed, muito bem. Essa função, ela cria uma semente para a geração de números aleatórios, né? Aleatórios. Esses números aleatórios que a gente faz, eles não são aleatórios, eles são pseudo-aleatórios, né? Porque tem um código por trás que gera esses dados, né? Então, para ele sempre ficar igual, a gente está definindo que ele sempre começa com o mesmo ponto, né? Então, para todo mundo está dando igual, porque está sendo inicializado com o mesmo ponto, né? Então, a gente troca aqui de número e rodar, todo mundo deveria dar igual aqui o valor, né? Pelo menos todo mundo que tem mesmo sistema operacional. E alguém perguntou, não sei quem foi, se quisermos criar dados com nome, por exemplo. A gente vai fazer dados, tracinho embaixo, artificiais, né? Vamos colocar data.frame, que é uma estrutura de dados. E vou colocar, por exemplo, que peso, que seja igual aí, e sei lá, altura, que seja igual a x. Tá? Estou colocando qualquer coisa, tá? Então, eu vou copiar aqui embaixo só. Se quisermos criar um conjunto de dados tipo advertising, então temos isso aqui, LM, e vamos colocar nosso Y aqui, vai ser peso, altura, e agora sim precisamos definir data igual a esse cara aqui. Antes de rodar isso daí, só vou colocar reta aqui, dados artificiais, né? Eu vou rodar esses dois primeiro, só para mostrar que ele deve ter salvado com esse nome, né? Peso e altura. Essa pessoa tem 72 centímetros, né? Tá complicado, eu vou trocar aqui. Peso vai ser X e altura vai ser Y. Tá, e aqui eu vou trocar também. Altura, aqui peso. Só para fazer mais sentido, né? Agora sim, né? Peso, 72 quilos, vamos supor, altura 1,75. Né? Faz mais sentido, né? Então, temos um conjunto de dados. A gente vai fazer a regressão. E obter a mesma coisa só que com o nosso conjunto de dados que a gente está criado. Né? Show, valeu. Imagina. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui estava falando da semente, né? Eu defini aqui a semente. Tanto faz eu definir aqui embaixo, aqui em cima, como eu fiz no código. O importante é que ele apareça antes da primeira função que está gerando alguma coisa aleatória, né? Então, eu coloquei aqui, mas podia colocar no começo também. E ela serve para fixar a semente. Aqui eu coloquei 2, mas era 2.3, tá? Tudo bem, não faz diferença nenhuma. Aqui fez o plot também. E aqui a gente ajustou o modelo de regressão. E comparou também. Aqui eu utilizei outra semente aleatória, mas mesmo assim ele deu próximo. 147 para 150 foi próximo.
154 para 0,54 para 0,5 também foi próximo. Beleza? Todo mundo conseguiu rodar aí? Sim, tudo tranquilo. Maravilha. Então, a gente já fez o que a gente fez na aula anterior. A aula anterior teórica, tá? Agora a gente vai ver algumas coisas que eu não ensinei implicitamente na matéria, mas todo mundo já viu em estatística para administração, porque eu acho que pode ser útil para vocês, né? Que, de fato, quando a gente analisa dados, não faz apenas a regressão, mas faz gráficos, faz coisas. Então, eu vou tentar passar um pouco rápido como faz tabelas e como faz alguns gráficos, tá? Tem algumas funções aqui, tipo table, prop table, add margins, tape 1 e tab PCT, que vão nos ajudar a montar essas tabelas. Né? Que tipo de tabelas? Tabelas de frequência. Tá? Eu vou copiar esse conjunto de dados, vou passar para vocês aqui no chat. Eu vou clicar aqui para ver que não é vírus. Né? É bem parecido ao outro esquema que a gente tinha trabalhado com outro conjunto de dados. Mas como praticando um pouco de coisa, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Esses são os dados do Titanic, tá? Vamos importar os dados do Titanic. De novo, vou chamar de URI, porque por facilidade, tá? Aqui está o dado Titanic. Eu vou chamar de dados, assim embaixo, Titanic. Né? Mas, professor, oi? O RN já não foi utilizado? Pode substituir normalmente? Pode substituir. Como tá. o RI é um objeto que não é importante para mim, porque no fundo o que eu quero é esses dados aqui, eu estou reutilizando para, vamos falar assim, para não ocupar espaço à toa no meu computador. Porque ele é só um objeto auxiliar, né? Então, simplesmente vou reescrever ele. A gente vai ler o conjunto de dados e a gente vai dar uma olhada, né, para ver se ele carregou certinho. Opa! Dados Titanic. Ok? Vamos rodar. Ele rodou e olha aqui. Aparecem os dados dos passageiros do Titanic. Né? Por exemplo, esse primeiro cara aqui, esse X, ele é a ordem como aparecem os dados, tá? Não tem importância. Mas esse era o código de passageiro dele, né? Se sobreviveu ou não sobreviveu, né? 01. O tipo de classe da passagem que ele tinha. O nome dele, né? Ela era Kelly, ou Mr. James, né? James Kelly, sei lá. Ele era homem, James Kelly. Ele tinha 34,5 anos. Tá? Não sei se é um erro do pacote, ou dos dados que eu tenho, tá? Ou se eles estão considerados como 34 anos e meio, né? Sei lá. Essas variáveis aqui não faço ideia. Esse é o ticket que ele tinha, quanto ele pagou, né? E o tipo da cabina que ele tinha. Então, esse é o conjunto de dados. Né? Se a gente quiser selecionar apenas uma variável desse conjunto de dados, a gente faz dados Titanic, né? Símbolo de dólar, e eu vou escolher, por exemplo, P-Class. Então, se eu rodar isso, vai aparecer apenas os dados da classe do passageiro. Né? Então, com esse símbolo de dólar, escolhemos uma variável do dataset. Ok? Então, bom, a gente já fez, né, o head.titanic. Vamos utilizar o comando table para construir uma tabela de frequências. Okay? A gente faz table
entre parênteses, a gente já sabe que o R é o nome da função, e entre parênteses os argumentos, eu vou copiar isso aqui. Copio, colo. Tabelas de frequência. Eu rodo. Eu sou uma tabelinha, né? Temos 323 pessoas que eram da primeira classe, 277 da segunda classe e 709 da terceira classe. Mas vamos supor que, sei lá, a Maria, não sei se tem Maria aqui, né? Não tem Maria? Não tem Maria. A Rafaela fala assim, professor, eu não gosto de ver número assim, eu queria saber a porcentagem. Né? Para mim fica muito mais fácil entender a porcentagem, então vamos lá. Para fazer a porcentagem, a função é prop.table. Só que essa prop.table, ela não recebe os dados, assim como a gente fez aqui. Ela recebe a tabela de frequência absoluta. Frequência absoluta. Então, eu vou copiar e vou colar aqui. E vou rodar. Dê a proporção, né? Professor, aqui tem 0,24 da primeira classe, 0,21 da segunda, 0,54 da terceira. Vai ser muito mais fácil fazer a porcentagem. Vou colocar aqui frequência relativa, né? Como é fácil avaliar a porcentagem, a gente multiplica por 100, né? Você vai obter a frequência percentual. Eu rodo. E agora sim, né? Quase 25% é da primeira classe, 21% da segunda e 54% da terceira. Né? Então você consegue brincar assim. Né? Professor, eu não gosto de colocar assim, fica muito confuso. Eu concordo, fica confuso. Então, o que a gente pode fazer? Vamos chamar aqui tabela, vamos chamar aqui de frequência absoluta. Vou copiar a tabela aqui. Em lugar de colocar direto a tabela, para que fique mais fácil de entender o código, a gente faz isso. Né? A gente salva a tabelinha de frequências absolutas aqui e depois vai rodar nos códigos. Assim talvez fica mais fácil de entender. Estão percebendo que eu coloco o nome, né, de uma forma que me ajuda a entender o que é, né? E eu sei que isso aqui é frequência absoluta, né? Se eu salvasse isso aqui, eu colocaria frequência relativa, né? Frequência percentual. Você pode colocar o nome que você quiser, mas se você começa a colocar nomes mais complexos, você vai ficar perdido. Né? Então é melhor colocar um nome que seja fácil de entender. Todo mundo conseguiu rodar aí? Sim. Está muito bom, sim. Como é que é o código do frequência absoluta? Eu tô imitando aqui. Isso aqui? Isso, perdão. Obrigado. Uhum. Você está indo muito bem. Vamos dar uns segundinhos aí para que nosso amigo consiga rodar. O que eu vou fazer agora é instalar um pacote, que eu não lembro o nome aqui, mas está aqui no nosso... Vamos instalar o pacote... Eu pensei que estava aqui, mas não. Ah, sim. É o pacote EPDisplay. Tá? Tudo que está aqui eu já fiz, tá? Vamos instalar o pacote EPDisplay. Então, para instalar o pacote, a gente faz o quê? Install.packets e, entre aspas, o nome do pacote. Né? Isso que a gente aprendeu na aula passada, né?
Mas hoje eu vou te ensinar outra coisa que é mais fácil, talvez. Né? Aqui no canto inferior direito, onde está o gráfico, você vê que tem várias abas, né? File, Plots, Packages. Você faz clique aí e vai aparecer listado todos os pacotes que você tem instalados no R. Instalados, tá? E com esse check, os pacotes que estão carregados. Eu tenho um monte de pacote aqui instalado, mas carregado eu tenho só o básico, né? Se você quer instalar um pacote, você pode fazer esse código, tá? Ou você pode fazer clique aqui em Install e coloca o nome EP, pronto, achei, Display, né? E instalar. Ele vai baixar. E pronto. Para a maioria de vocês deve ter aparecido DOM alguma coisa, né? Também instalou, aparece um pouco diferente. Mas lembre-se que no R você instala, né? Tanto que deve estar por aqui se eu procuro ele. Só que não está com cheque. O que eu vou fazer aqui? Eu vou carregar Library EP Display. Instalar e carregar o pacote EP Display. Então aqui instalando. E aqui carregando, certo? Então vamos carregar. E pronto, ele carregou. Por que fiz isso? Porque nesse pacote tem uma função que chama tab1 e faz umas tabelas de frequência bem bonitinhas. Bom, eu vou copiar esses teclados aqui, que são os dados que estamos trabalhando. Ok? E vou rodar. E olha só, apareceu um gráfico aqui, né? Que já me fala mais bonitinho quanto tem na primeira, segunda e terceira classe. E aparece uma tabela aqui embaixo que é mais bonita do que as tabelas que a gente fez, né? Aparece a frequência absoluta, percentagem e percentagem acumulada, caso você queira. Professor, eu não queria o gráfico, só queria a tabela. Como a gente não sabe como funciona a função, vai no help, vê nos argumentos que tem aqui um gráfico true. A gente não quer o gráfico, vou colocar aqui false. Eu vou aqui deletar com esse X aqui, para mostrar que quando eu rodo o código com false, ele faz a tabela, mas não faz o gráfico. Tá? Todo mundo conseguiu aí? Quem não conseguiu, pode falar aí que a gente tenta dar um jeito. Às vezes, vocês sabem que a gente, tudo bem, fez uma tabela para uma variável só, mas às vezes a gente quer uma tabela para ver duas variáveis, né? Vamos lá. Essa aqui é uma tabela de frequências mais elegante. Vou colocar aqui. Aqui, tabelas de contingência. Vou colocar table, que é a função básica, né? Vou colocar aqui essa variável class. Do outro lado, vou colocar sexo. Ok? Sexo. Então, vamos rodar. E o que aconteceu? Já aconteceu aqui a tabela. Já começou a separar, né? Temos 144 mulheres da primeira classe, temos 171 homens da segunda classe e assim vai, né? E se a gente quiser os totais acumulados?
tabela de contingência. A gente vai colocar add margins e dentro vai colocar essa tabela. E aqui ele já calcula os totais por linha, por coluna para a gente. Vou colocar aqui add margins, adiciona os totais marginais. Beleza? Logicamente que você pode fazer, por exemplo, em lugar de escrever, como eu estou fazendo aqui, né? Dados Titanic, dólar, o nome da variável, você pode tentar renomear elas, né? Para ficar um código mais limpo, né? Por exemplo, classe, né? Vamos chamar esse cara aqui. E sexo. Vamos chamar esse cara aqui. E eu vou utilizar o mesmo código, só que vamos trocar aqui classe, aqui vai chamar classe, aqui vai chamar sexo. Tá? Deveria dar a mesma coisa, simplesmente eu dei nome para novos objetos, para que meu código fique mais limpo. Também que dá exatamente a mesma coisa. Quando você começa a programar, você vai se acostumar. E vejam que tudo que eu estou fazendo eu não salvei nada, né? Se meu computador tem problema agora, perdi tudo. E aqui aparece vermelho, né? Quando salva, vai aparecer preto. Então, vou dar uma salvada aí. Agora eu quero que vocês façam essa função, tá? E vejam o que dá lá no R. Quer ver nesse comando aí? Ele precisa do pacote app-display, mas se você já instalou e carregou, não precisa nem instalar nem carregar de novo. É só escrever esse comando e vai dar alguma coisa. Alguém conseguiu aí? Consegui. Beleza. Então, eu vou só copiar aqui. Tá. Eu vou rodar. O que ele faz? Ó, ele vem da mesma tabela que eu tinha feito, hein? Com 1, 2, 3 linhas de código, mas numa linha só de código, né? E ele também calcula as percentagens por linha, né? Por exemplo, aqui, do 100% das pessoas que estão na primeira classe, 44,6% eram mulheres e 55,4% eram homens. Né? Mas também me dá a tabela por coluna. Quer dizer, do 100% das mulheres, 30,9% era da primeira classe, 22,7% da segunda classe e 46,4% da terceira classe. E nesse gráfico aqui, ele tenta fazer dos 100% da primeira classe, por exemplo, qual a proporção de homem e mulher, né? Do 100% da segunda classe, homem e mulher e tudo mais, né? Aqui está a solução, né? Então, para fechar, né, para vocês já curtirem seu feriado, vamos fazer um pouco de gráficos, tá? Bem rapidinho, só. Esses gráficos aqui, eles são gráficos... Professor? Oh, diga. A gente consegue editar os gráficos também? Consegue, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu ia perguntar isso, porque, por exemplo, se eu quisesse que aparecesse as porcentagens ali, né, tipo, para ficar, enfim. Consegue. A gente vai ver um pouco disso agora, tá? Mas aí é você se divertir com o help, tá? Ou, se o help não ajuda, sabe como é que é? Vai no Google e coloca hist, colocar número. Eu não lembro de tudo, e muito menos essas funções que estão as mais básicas, tá? Essas funções aqui, hist faz histograma, barplot faz gráfico de barras, py faz o gráfico de setores, boxplot faz boxplot. Esse plot vai ajudar a fazer gráfico de dispersão
esse tsplot vai ser um gráfico tipo séries temporais, tá? Esses gráficos são simples, tá? Mas dá para o gasto, dá para fazer alguma coisa interessante. Mas existe um pacote que chama ggplot 2, que ele faz gráficos bem legais, assim, bem legais, tá? Dá um pouco mais de trabalho aprender no começo, mas quem está curtindo o R, dá para vocês aprenderem um pouco disso, tá? Mas eu não vou falar isso nessa aula. Tá? A primeira função é o histograma, tá? Vamos lá. Gráficos. Hist, dados Titanic, a variável era feira aqui, e eu tenho o histograma. Professor, eu não gostei do título, o título está muito feio. O que é esse dólar no título? Vamos trocar. Como eu não lembro direito, aqui tem todos os argumentos da função, né? Tem coisas que nem lembro mais como que usa. Mas o que eu quero é esse cara aqui. Main. Que ele... Eu já sei o que serve, né? Mas ele me dá o título principal. Então, main igual, vamos chamar... histograma exemplo. Tá? Vamos rodar. E agora, histograma exemplo. Eu não gostei daqui embaixo. Ok. Esse argumento eu já lembro que é xlab. Vamos chamar de... E também quero trocar aqui o eixo Y, eu quero que seja em português. Eu não gosto dessa frescura de escrever tudo em inglês. Tudo bem, a gente vai escrever aqui em português. Frequência. Por aqui até com acento. Pronto. A gente roda. E o nome está em português. Aqui embaixo eu deixei o nome da variável em inglês, tá? Tudo bem. Você consegue trocar a cor, um monte de coisa que eu não lembro direito. Deve ser com esse cor aqui, ó. O color usado para preencher as barras. Você consegue aí brincar um pouquinho, né? Com essas coisas. A gente já fez um histograma. Histograma. Vamos continuar. O próximo é um gráfico de barras. O gráfico de barras, como vocês lembram da matéria do semestre passado, né? Histograma é para a variável contínua, gráfico de barras para a variável discreta, né? Ou categórica. Né? Só que esse gráfico de barras, ele não recebe a variável como argumento de entrada. Ele recebe a tabela de frequências. Né? Por isso que eu marquei aqui. Né? Então vamos construir primeiro a tabela e depois somar plot. Mas vamos supor que você não sabe disso. Né? Você fala, deve ser igual. Vamos ver o que acontece. Eu queria a variável? Esqueci. Professor, eu não consegui gerar o histograma. Então, vamos lá. Aqui. Você quer compartilhar sua tela para dar uma olhada? Quer colocar o código no chat? Eu vou colocar aqui que é mais fácil, peraí. Tá bom. Já sei o que aconteceu. Você não fez nada de errado, você fez tudo certo. Isso aqui tinha que colocar no hist igual. Hist entre parênteses. Rodou aí? Professor, também pode dar uma olhada no meu código também? Vou mandar no chat. Posso. Foi, professor, valeu. Foi? Imagina. Deixa eu copiar aqui. Bom, esse aqui já foi, então vou apagar. Vamos ver esse aqui. Aqui faltou um aspa para fechar aqui. Estava aberto, ele pensou que tudo isso era o título. Né? Eu tinha que fechar aqui, histograma exemplo, fecha aspas e agora roda. Ok, tranquilo.
Maravilha. Mais alguém aí? Deu problema? Vamos lá. Foi, obrigado. Imagina. Freq. E vamos fazer a tabela. Esse aqui. E pronto. Gráfico de barras. A gente roda e apareceu o gráfico de barras. Bonitinho. A gente consegue trocar também algumas coisas. Vai no bar plot, no help. Aí vai falando as coisas que você quer fazer e tudo mais. Eu falei que ia fazer uma coisa. Eu acho que não funciona, tá? Mas vamos ver. Tanto tempo que não uso essa função. Vamos ver o que acontece. Deu um erro mesmo, né? Porque ele precisa da tabela de frequências, né, para fazer o gráfico. Então vamos lá. Podemos fazer esse gráfico aqui de setores, né? Só colocar pi. Continuar aqui, pi. Rec. Opa. Rec. Nesse caso deu 3 porque estou pegando aqui a classe, no outro era sexo, né? Mas tá na mesma. Aprender dá na mesma. Gráfico de setores. Boxplot é um dos gráficos que eu mais gosto. Vamos lá. Boxplot e dados Titanic. E vamos colocar a mesma variável que estamos usando aqui. E fez o gráfico de Boxplot. Se você não gosta que fique assim, tem esse parâmetro aqui, horizontal, você coloca true, e aí ele vai fazer na horizontal. Como eu sabia, porque eu acabei de lembrar que tinha esse parâmetro, mas geralmente eu não lembro, então sempre eu vou no help da função. Desse jeito. Acho que tem mais uns 2 gráficos aí. O plot que a gente já fez, né? A gente fez o plot, vou só copiar aqui. Mas a gente já fez. Que esse daqui é o gráfico de dispersão, né? Acho que já fez. Gráfico de dispersão. Tá vendo? Aqui temos o gráfico de dispersão bonitinho. E, para terminar, a gente fez vários gráficos, né, separados. Mas, às vezes, a gente quer um único gráfico com vários subgrafiquinhos, né? Então, isso faz a função par. A função par tem esse parâmetro aqui, esse argumento mFrom, que ele recebe, você coloca no vetor o número de linhas no gráfico e o número de colunas. Como nesse caso eu quero fazer 4 gráficos, vou dar 2 linhas e 2 colunas. Vou só copiar aqui, tá? Para mostrar para vocês. E aqui todo mundo viu que tem um zoom, né? Você dá zoom, ele dá zoom. Então você vê o gráfico. Então, num único gráfico, eu plotei vários gráficos, né? Então, às vezes é mais útil, né? Quando você quer comparar algumas coisas, você coloca um do lado do outro, tá? Pelo menos assim, utilizando os gráficos mais básicos do R, dá para fazer. Professor, pode jogar esse código aí pra gente testar? Claro. Aí.
Deu certo aí para todo mundo? Esse 2, 2, no caso, vão ser, tipo, que nem uma matriz, né? Tipo, isso, exatamente. 2 linhas, 2 colunas. Beleza. É. Isso aí. Então, tarefa pro feriado, para vocês brincarem em casa e fazer igualzinho. Quem quiser fazer também, né? Fazer igualzinho, mas você vai fazer os dados do Titanic. O primeiro gráfico vai ser um histograma dessa variável aqui. O segundo gráfico vai ser um gráfico de barras. O terceiro gráfico vai ser dispersão. E o quarto gráfico vai ser um box plot. Né? Só para você praticar. Quando você estiver entediado em casa, aí, você faz isso aí. Professor, eu acho que você tinha comentado na primeira aula, mas só para saber, tipo, você falou que ia disponibilizar a lista de exercício, né? Isso. Eventualmente, eu posso disponibilizar algumas listas, tá? Lista não tem nota. Eu não dou nota para lista. Mas, assim, vamos supor que eu deixe algumas listas, né? Se você ficou com 5.9, né? Essas listas podem te ajudar você a chegar aos 6. Entendeu? Não é nem pela nota, é mais para entender, tipo, como que vai usar na prática mesmo. Não foi nem por ponto, não. É mais para conseguir, tipo, enfim, organizar isso tudo e, tipo, colocar na prática, né? Tipo, o que a gente tá aprendendo. Modelar, né? Eu vou fazer uma lista aí. A primeira lista costuma ser uma lista um pouco mais chata, que um pouco mais teórica, algumas coisas, tá? Isso. Deixa eu só parar a gravação aqui, mas não precisa ir embora ainda não. Interromper.